Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a criação de Manaus e depois o que vem ser a província do estado do Amazonas, tá? Vou mostrando agora para vocês esse prospecto, né, dessa pintura, considerada a mais antiga de onde foi feito Manaus, né? Essa pintura corresponde ao forte do São José da Barra do Rio Negro, né, e o embrião do que vem ser Manaus. Isso é de 1669, ano da fundação desse forte, né? Inclusive, há uma divergência entre historiadores sobre a data de Manaus. Mas o que é aceito é justamente a criação desse forte, em 24 de outubro de 1669. Fortaleza São José do Rio Negro. Tive o prazer de levar uns alunos nesse embrião do que foi Manaus. Não existe mais nada dessa fortaleza. Supostamente, né, pelos historiadores, o local da construção dela fica hoje dentro do porto de Manaus. Inclusive, há uma crítica aí, né? O local onde nasceu Manaus, né, o seu Marco Zero, é hoje uma área protegida, dado ao público, não há uma passagem livre para visitação. Tem que ser agendado, ela fica numa área particular do Porto de Manaus. Lá foi criado um outro prédio exatamente no mesmo lugar. Vamos comentar isso ainda na aula de hoje, tá? Isso aqui é minha visita lá nesse forte. Está aqui a foto dele dentro do porto. Quem quiser um dia, quem vier a Manaus e quiser visitar, né? Foi aqui que Manaus nasceu. Esse foi o Marco Zero de Manaus. Isso aqui foi um projeto que eu fiz com os alunos e levei para eles conhecerem onde Manaus nasceu. Então, vamos nos preparar para os concursos públicos que tem história da Amazônia, como PM, Polícia Civil, os vestibulares, né? Aí CIS, PSC, Macro e Enem. O Forte do São José do Rio Negro, que aquela pintura eu mostrei para vocês, né, de 1669. Aqui o desenho mais famoso. E aqui o prédio onde outrora funcionou. Ele tem aqui, isso aqui, ó, eu ampliei. Aqui ele vai contar um pouquinho da história dele. Tá bem aqui, ó. Neste local, em 1669, foi construída a fortaleza de São José da Barra do Rio Negro. A inspiração do cabo de tropa Pedro da Costa Favela. Há divergência de quem realmente construiu. Os construtores foi o capitão Francisco da Mota Falcão e seu filho Manuel da Mota Siqueira. A grande divergência é que, na verdade, é Manuel da Mota Siqueira que conclui, uma vez que, em 1669, o pai já estava morto, segundo os historiadores. Desapareceu em ruínas no ano de 1850. E aí foi construído esse prédio aí, tá? Tá aqui, é o que eu botei. O Palacete do Tesouro, conhecido também. Nesse local, em 1679, foi construída a Fortaleza São José da Barra do Rio Negro, o marco zero da cidade de Manaus. Só para você entender aí. Como ele fica em uma área alfandegária do porto, o povo, para entrar à visitação, é complicado, né? Tem que estar pedindo autorização para visitar onde a sua cidade nasceu. Vamos lá, então, ver o pequeno texto que eu produzi para dialogar com vocês. A fortaleza de São José do Rio Negro foi construída pelos colonizadores portugueses para assegurar um controle da influência do Rio Negro com a confluência do Rio Negro com o Amazonas. Na verdade, então, quando esse forte foi construído, não foi pensando em aqui criar uma cidade, né? Os principais índios que aqui habitavam, né, que não aceitavam ser colonizados, entre eles tem os Manaós, os Tarumãs, né, os Manaós, que vai depois trazer o grande herói, né, da história indígena da região norte, e principalmente do Amazonas, que é o Ajuricaba, né? A tribo deles foi decretado a Guerra Santa, ele foi aprisionado, levado para ser julgado em Belém, e no meio do rio, acorrentado, preferiu a morte a ser escravizado. E aí essa coisa toda heróica, né, da resistência indígena. Então, repare bem, esse forte não foi construído pensando em gerar uma cidade. Isso vai ser consequência, né? A data provável da construção dele, 24 de outubro, que corresponde ao aniversário de Manaus, 1669.
Foi construída pelo colonizador com a influência do Rio Negro, confluência com o Rio Amazonas. Qual era a ideia? Proteger Belém, porque os estrangeiros, né, no caso eles chamavam de invasores, que vinham, né, franceses, irlandeses, né, holandeses, desciam o Rio Negro, entrava no Amazonas e estava no coração da administração, que nesse período era Belém, em 1669. E controlar o portão de entrada do Amazonas Ocidental, que pertencia à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas. Tratado esse, né, que foi decretado pelo Papa em 1494 e vai vigorar aqui até 1750 com o Tratado de Madrid. No período da União Ibérica tem uma liberdade de passagem, né? União Ibérica vai de 1580 a 1640. É esse período que muitos portugueses passam para o lado do Amazonas, que pertencia aos espanhóis, por esse tratado. Não se parecia muito como uma fortaleza, por isso alguns chamam de fortim. Fortim seria um forte menor, né, com alguns aspectos, mas sim um pequeno fortim com formato quadrangular e muros baixos, com 4 canhões de pequeno calibre. Então, exclusivamente para isso. Lembra, o português não está pensando em povoar. Essa terra não é dele. É uma ideia de se proteger dos invasores que iam até Belém. Então, cujas ruínas sumiram da paisagem da cidade há mais de 100 anos. Esse fortim era a marca da colonização e símbolo do nascimento da cidade, né? Então, ele é simbólico, né? O embrião. Há um tempo atrás, ficavam numa divergência, hoje entraram no consenso, que é naquele local que eu mostrei agora há pouco, dentro do Porto de Manaus, o nosso Marco Zero. Na fachada do belo edifício em que funcionou durante muitos anos a Secretaria da Fazenda, lá foi a Cefaz, né? E tem aquela placa lá mostrando, na antiga Rua do Tesouro, hoje Monteiro de Souza, há uma placa com a seguinte inscrição, aquela que eu li, né? Neste local, em 1669, foi construída a Fortaleza de São José da Barra do Rio Negro, sob inspiração do cabo de tropas Pedro da Costa Favela. Os construtores foram o capitão Francisco da Mota Falcão e seu filho, que na verdade foi quem concluiu tudo, quem terminou, né? Manuel da Mota Siqueira. Família, né, influente ainda hoje no Amazonas. O prédio atualmente pertence à administração do Porto e o acesso à área restrito, né? Foi a minha crítica agora há pouco, né? Em todos os lugares, você vai em São Paulo, lá está, né, tem uma cerca pequena, onde você olha o local onde foi o embrião, né, a igreja, né, feita por José de Anchieta, no segundo governo geral de Duarte da Costa. Aí é o palacete, que eu mostrei para vocês, essa é aquela placa ampliada, tá aqui a placa, ela está nesse cantinho. Eu consegui, né? As portas se abriram para mim. Foi lá, a Guardete não deixou entrar, tinha que entrar na internet. Aí eu consegui falar com o chefe. Eu tanto fui lá, quando ele mandou abrir aqui os portões, eu entrei com a gurizada e foram ver a história de perto. Foi coisa muito bonita, muito emocionante. Mostrar para eles o nosso Marco Zero. Mais uma vez, né, o que vencer aí de uma imagem mais antiga, né? Isso aqui seria mais ou menos o embrião da nossa catedral, é mais ou menos nessa posição, e aqui para você observar, né, o que foi, como é que eles enxergavam a nossa cidade. O lugar também chamado de Lugar da Barra, né, mais intimamente. Em 1669, os portugueses fundaram o Forte São José da Barra do Rio Negro, como eu falei. Em 1695, os carmelitas, a ordem religiosa que por aqui viveu, ergueram a primeira capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, a catedral principal de Manaus, né, que é a padroeira do estado. Surgiu assim, lá daqui, né, essa aqui seria o embrião dela, daqui, ó, da catedral. Desde aí, continua sendo a mesma santa aí. Surgiu assim o primeiro povoado de Manaus. Lembra que chamava de Manaós, em homenagem, também é uma divergência desse acento no O, que para nós isso não importa, né? Só para você saber.
sobre a pronúncia. O primeiro povoado de Manaus, a princípio, um aldeamento, né? Vamos lembrar o aldeamento? Local onde as ordens religiosas, e principalmente o jesuíta, a carmelita, né? Eles convenciam o índio a sair das suas tribos e morar mais próximo das aldeias, né? Ou das vilas, dos colônios, chamado aldeamento de índio. Aí repara como ele diz, aldeamento de índios descidos do Japurá. Se você observar outras videoaulas minhas, eu botei lá, né, o recrutamento de índio. Isso aqui eram 3 tipos, né? Descimento, tropa de resgate e guerra justa. Os barés, nome de um muito apreciado refrigerante aqui, né, Baré, em homenagem a um das etnias que por aqui viviam. Do Japuraiçá, os Passos, do Rio Negro, os Banibas e os temidos Manaós. Os Manaós eram uma tribo mais forte. E aí eu fui pesquisar, né, mais ou menos o que significa o nome e botei aqui, né? Mais ou menos a tradução seria mãe dos deuses, dessa tribo, né, muito forte do Manaós aqui. Quem conhece um pouco Manaus, o Amazonas, vai ver que ele pegava uma parte do Queiranduba, até próximo de Manacapuru, essa parte da beirada de Manaus, onde era o porto, eles tinham uma grande área de extensão, os Manaus, com tribos grandes, que não aceitavam ser escravizados, que não aceitavam ser catequizados, e por isso foi decretado a guerra justa. Já caiu, inclusive, em provas, né? Que o contato que ele tinha, principalmente com franceses e irlandeses, eles faziam negócios e os portugueses não gostavam. E de Belém veio a ordem para decretar a guerra justa, que a ideia era exterminar e aprisionar quem pudesse, acabar com a tribo. O colonizador foi estendendo seus domínios sobre Miracangueira. Cara, essa aqui, se você for buscar, na verdade, corresponde hoje a sítio arqueológico de uma tribo que não se sabe muito pouco. Ela pega da parte tanto do Amazonas, né, passando por Manacapuru, do Rio Amazonas, até Itacoatiara. Você vai ter vestígios desses sítios arqueológicos que também foram muito mal usados no passado e desapareceu quase todos. Mas corresponde, então, esse nome ao sítio arqueológico de uma tribo que se tem pouco conhecimento, que é de Manaus até Itacoatiara. Dos antepassados dos manauenses, quer dizer, uma tribo bem remota. O grande cemitério indígena que cobria o grande largo de A Trincheira. No lugar, abriram as ruas Deus Padre, Deus Filho e Deus Espírito Santo, as 3 primeiras ruas. Eram ruas estreitas, tortuosas, lamacentas, né, onde estavam a matriz, a igreja, a casa do vigário, do comandante e de outros praças. Observe que esse é embriãozinho, né? Poucas moradias, que mais tarde vai virar uma vila. As casas eram humildes, feitas de taipa, chão batido, coberta de cerca de palha. A mão de obra indígena garantia a produção do anil, algodão, arroz, café, castanha, salsa e tabaco. Bora dar um nomezinho para isso? Né? Alguns desses daqui, droga do sertão, alguns, né? A salsa, a castanha, o anil, isso eram droga do sertão. Algodão, arroz e café e tabaco, não, foi introduzido. E por que eles conseguiam bem essa mão de obra? Eram os indígenas, porque eram índios que já estavam catequizados e morando nos aldeamentos, né? Em tese, recebiam, então trabalhavam para o Senhor. Quem era responsável, a princípio, de recolher esse dinheiro era a ordem religiosa, né? Mais tarde, quando isso vira um lucrativo comércio, tem os chamados capitães de aldeia que vão fiscalizar esse dinheiro e mandar uma parte, né, como tributo para a coroa portuguesa. Como as ordens religiosas sempre tentaram manipular essa grana, né? Mais tarde vai ter um inimigo muito grande, né? A partir de 1750, com o Marquês de Pombal. Marquês de Pombal vai vigiar isso de perto até que ele vai banir todos os jesuítas das possessões portuguesas, seja ela na América, seja ela na África e na Europa, tá? Ele vai estar por 27 anos na administração portuguesa, de 1750 a 1727.
E os jesuítas enxergavam eles como um governo paralelo, e de certa maneira o era. Havia muita queixa dos colonos também com relação aos jesuítas e à liberação da mão de obra indígena. Cobravam caro. Lembra que os índios não eram escravos. Né? A capitania de São José do Rio Negro foi fundada em 3 de março. Há uma outra divergência, né, de historiador. Alguns acham que aí já que é a data de Manaus, outros não. Outros acham, inclusive, que é quando ele vira uma vila. Mas só lembrando, a data que é ser comemorada em Manaus é aquela, 24 de outubro de 1669, que é aquele forte. Aqui é a capitania. 3 de março de 1755, por determinação de uma carta régia, né, de um documento do rei. Lembra que nesse período já está administrando com o rei Dom José I, o Marquês de Pombal. Dom José I. A capitania, só para lembrar que eu ia falar uma coisinha, acabei esquecendo. Depois dele, quem vai assumir é Dom Maria Louca, tá? Aquela que vai dar penalidade lá para os inconfidentes mineiros, mãe de Dom João VI. A capitania, mesmo tendo sido independente, ainda era submetida ao estado do Grão-Pará e Maranhão. Ora, como sendo uma capitania, a ideia ela é ter uma administração própria. Não era, tá? Não era, isso só vai ocorrer após a independência. Ela, mesmo assim, era submetida ao Grão-Pará e Maranhão, que era administrado direto com Portugal. Por isso, vão resistir muito à independência. O Grão-Pará vai ser a última província a aceitar a independência do Brasil. Assinala o início de uma nova política portuguesa na Amazônia colonial, a fim de completar a estratégia geopolítica inspirada pelo Marquês de Pombal e executada pelo seu irmão Francisco Xavier de Mendonça Furtado. O Francisco Xavier de Mendonça Furtado será depois o nosso primeiro governador, né? O governador-geral do estado do Grão-Pará e Maranhão, que vai vir para cá. Ele que comanda toda essa área. Depois ele vai também pegar um outro parente, ele vai colocar parente em Túbalo, vai pintar o Melo e Povas, que vai administrar essa parte da Amazonas, enquanto o Francisco Xavier de Mendonça Furtado pega todo o Grão-Pará e Maranhão. Repara como ele é esperto, coloca seus parentes, irmãos, primos, encravos, importantes, pessoas que ele pode confiar. Até Dom José I morrer, e aí ele será retirado da administração. É um episódio que nos concursos é chamado de A Viradeira, é quando o jesuíta volta por cima com o apoio de Dom Maria a Louca. E aí ele sai do poder, depois de 27 anos. A sua primeira sede foi a Vila Nova de São José, que teve o seu estabelecimento determinado por uma carta régia estabelecida, que estabeleceu a dita capitania e a Vila de Boba. Nesse mesmo documento é criado duas. E em 6 de maio de 1758, o governador-geral do estado do Grão-Pará, o governador Francisco de Mendonça Furtado, elegeu a aldeia de Mariauá a categoria de vila, com o nome de Barcelos, grande cidade, né? Permitindo que no dia 7 de maio de 1758 a sede da capitania mudasse para a nova vila. E em 29 de março de 1808, a sede da capitania mudou para o lugar da Barra do Rio Negro. O lugar da Barra é aqui, Manaus. Então, repara que Manaus não vai ser a primeira capital, né? A aldeia de Mariauá, fundada pelo carmelita Frei Matias de São Boaventura, em 1728, seria promovida a Vila de Barcelos. Foi escolhida para ser a sede, a capital da capitania de São José do Rio Negro, né? Ela era mais a parte norte, né? Mais afastado. Eles acharam um local mais estratégico, né? Lembra, né? Protegia mais a invasão de ingleses, de franceses, de holandeses que vinham para cá. Depois, né, para ter um maior contato com Belém, né, ficou mais complicado para lá, que era mais longe, entre outros motivos, vai mudar para Manaus. Vai haver algumas mudanças ao longo da história, até fixar direto em Manaus. Teve como primeiro governador, nomeado em 11 de junho de 1757, o coronel Francisco Joaquim de Melo e Povas, um colégio aqui tradicional em Manaus, sobrinho do Marquês de Pombal.
o irmão dele, governador-geral do Grão-Pará, e o sobrinho dessa parte daqui. Manaus, de vila a cidade. A Assembleia Provincial do Pará editou uma lei, o 147, 20, mesma data que os outros comemoram, né? De 24 de outubro de 1848. Né? Aí é a grande divergência, né? A outra é 24 de outubro de 1669, elevando a Vila de Manaus à categoria de cidade da Barra de São José do Rio Negro. Então, quando você ouvir a história, existem duas datas, essa é a divergência. O dia é o mesmo, 24 de outubro. Um de 1669 e outro de 1848. Quando a vila é elevado a vila, a elevação da vila de Manaus à categoria de cidade. Fazendo retornar a antiga denominação do povoado que havia começado em 1669. Em 4 de setembro de 1856, a cidade recebia a denominação definitiva de Manaus. E a província do Amazonas? Aí, inclusive, aqui é feriado também, né? E 5 de setembro é feriado estadual, elevação do Amazonas à categoria de província, e 24 de outubro é de Manaus, né? Lembrando que a data aceita e comemorada é do forte, e não da elevação da vila à categoria de cidade. Em 1850, criou a província do Amazonas, propiciando a sua emancipação política em relação ao Pará. Né? Lembra que os estados eram chamados de província, os governadores de presidente de província. O nosso primeiro presidente de província, que eu acredito que eu não botei aqui, tá? Mais embaixo, é o João Batista de Oliveira Figueiredo. Só uma curiosidade, né? Aqui nós temos um município, né, Presidente Figueiredo, no Amazonas, né, conhecido também como a cidade das cachoeiras, belas cachoeiras, por sinal, que foi inaugurado pelo último presidente do regime militar no Brasil, João Batista de Oliveira Figueiredo. Ele que inaugurou, e muita gente até hoje pensa que a cidade foi homenagem ao presidente João Batista de Oliveira Figueiredo. Na verdade, é uma homenagem ao presidente da província, o primeiro presidente da província do estado do Amazonas, João Batista de Figueiredo Terreiro Aranha. Muito parecido o nome, né? Quem tiver a oportunidade de visitar Manaus, tem, né, um monumento em sua homenagem, em frente ao Rio Negro Clube, numa praça chamada Praça da Saudade, que na verdade o nome é Praça 5 de Setembro, elevação do Amazonas à categoria de província. Hoje lá serve de local para descansar lá os pombos, né? Tem uma em bronze completo dele, aquele ali. Então, quem vier em Manaus, passar ali no passado foi um cemitério indígena, e foi também o primeiro cemitério oficial de Manaus, por isso o nome Praça da Saudade. Então, aqui nós temos o Amazonas sendo elevado à categoria de província, e temos aqui, ó, João Batista Figueiredo Terreiro Aranha, sendo seu primeiro presidente. Professor, como é que eu posso substituir? Primeiro governador, tá? Primeiro governador. Em outro momento, a gente volta a falar um pouquinho mais sobre isso aí, tá? Esse material ficará disponibilizado aqui no canal também, até deixar ele aqui para pegar até a parte final. O horário já está exaurindo, eu vou ter que dizer adeus, e vamos nos encontrar em um outro momento. Até mais!